a palavra de Deus fala sobre as duas vindas de Jesus. Cristo veio uma única vez para tirar o pecado, aonde ele foi morto e ressuscitou, ascendeu aos céus em nuvens enquanto as pessoas viam ele subindo. Jesus, ao estar aqui, ele anunciou que a cidade e o templo seriam destruídos e que durante todo esse período nós veríamos falsos cristos, falsos profetas, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes. E Jesus diz que esse período de tempo seria como as dores de alguém que está na gestação, de uma mulher grávida. Ele chama de o princípio das dores, porque quanto mais próximo estivesse da segunda vinda, mais próximos e mais intensos seriam estas contrações, esses sinais que Jesus falou que estariam presentes sempre durante a humanidade, mas que ainda não eram o fim. Esse período, desde a destruição do templo até a segunda vinda de Jesus, é também conhecido como o tempo dos gentios. Nós vamos perceber que essa era atual que vivemos hoje, ela está próxima de ver o surgimento do príncipe que virá, o governante que virá, o homem do pecado, filho da perdição, o chifre pequeno, o iníquo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. A Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança que durará uma semana com muitos. Então nós vamos perceber que ele vai dar início à última semana de Daniel. Essa última semana está dividida em duas partes de 3 anos e meio. A Bíblia diz que no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Então essa primeira metade da semana é marcada pela ascensão do anticristo. A Bíblia diz que ele começa como um chifre pequeno que cresce por meio de alianças. Ele vai receber o poder do dragão, a sua autoridade e o seu trono. Também vai receber a autoridade dos 10 reinos que surgirão junto com ele e que tem um único propósito: dar o seu poder à besta. Então, na primeira metade da última semana de Daniel, nós vamos ver a ascensão do anticristo. E quando ele tiver ascendido ao poder, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e então começará a perseguição dos santos. Esse é o período da manifestação do anticristo, também chamada de a grande tribulação. Perceba que o poder do anticristo será de apenas 42 meses ou um tempo, tempos e metade de um tempo, o mesmo que 1260 dias. Após esse período, ele não poderá mais causar males ou danos aos santos. Por quê? Porque Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos, aqueles que não negaram a palavra e o nome de Jesus, aqueles que não aceitaram a marca da besta e que também não adoraram a sua imagem. Eles participarão da primeira ressurreição. E todos aqueles que permanecerem vivos até o final serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Jesus declara que a sua vinda será imediatamente após a tribulação daqueles dias, e que quando ele vier sobre as nuvens, as nações da terra se lamentarão e verão, será uma vinda visível. Apocalipse 1:7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Paulo, ao falar sobre arrebatamento, diz que Jesus virá sobre as nuvens, e nas nuvens do céu ele esperará para que aqueles que ressuscitarem e aqueles que forem arrebatados sejam levados até ele para o encontro com o Senhor nos ares. Então a palavra de Deus vai dizer que vai acontecer um arrebatamento e a ressurreição dos mortos ao som da última trombeta. Também é dito que ao som da última trombeta, da 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Esse é o grande mistério anunciado por Paulo e também anunciado em Apocalipse 10 pelo anjo que fala sobre o toque da 7ª trombeta. Só que o grande detalhe é que após o nosso encontro com o Senhor nos ares, esta vinda visível que acontecerá ao som de trombetas, nós vamos perceber que Daniel declara que haverá mais um tempo de 1290 dias que começa a contar a partir do momento em que o sacrifício é cessado.
Nós vamos perceber que esses 1290 dias estão relacionados à batalha do Armagedon, porque enquanto está sendo tocado trombetas nos céus para reunir os santos para a batalha do grande dia, na terra os espíritos em formas de Irã estão também tocando trombetas e reunindo os reis da terra para batalhar contra o cordeiro que vem sobre as nuvens. Então, a igreja vai vir com Jesus montada sobre cavalos brancos para a batalha do grande dia, acompanhando Jesus para essa batalha. Esse período entre a vinda de Jesus, o arrebatamento e a reunião das nações para a peleja do grande dia, no vale de Josafá, no Armagedon, no vale de Jezreel, Meguido, vai durar ali um período de cerca de 30 dias. Quando Jesus vem montado no cavalo branco, ele vai pisar a ira do lagar de Deus, que é essa batalha do Armagedon. Nós vamos perceber que após a batalha do Armagedon, vai vir o tribunal de Cristo, também chamado de um período de 1335 dias, que começa a partir daqui, mas que vai se encerrar aqui. Esses 45 dias parece que são período de julgamento, aonde as nações que restaram vivas serão trazidas diante do Senhor. Nesse tribunal, a Bíblia diz que será tirado o poder da besta. Apocalipse 20 e Daniel 7 vai dizer que tronos estão sendo postos para tirar o poder da besta. Ou seja, a besta e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Nesse tribunal, Satanás também será preso e acorrentado por 1000 anos. Então, Cristo, ao toque da 7ª trombeta, ele começa a reinar, e junto com eles aqueles que participaram da primeira ressurreição, porque eles reinarão com Cristo e serão reis e sacerdotes. Nós precisamos entender que o milênio, ele é um período do reino de Deus sendo implantado na terra de forma visível. Talvez você se pergunte, tá, mas Cristo já não reina hoje? Sim, só que o reinado de Deus hoje, ele não vem com aparências exteriores, pelo contrário, Cristo, ele está reinando no nosso interior, de forma espiritual. O reino de Deus está nos corações. Agora, no milênio, nós vamos ver que o reino de Deus ele será implantado na terra de forma visível. Será o reino vigorando de forma plena. Cristo em glória, junto com os seus santos, reinando sobre a terra. Por isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, que quando a gente orar, nós devemos orar para que venha o reino de Deus. Após o milênio, nós vamos ver que Satanás será solto uma última vez para enganar as nações que entraram com vida para o milênio. Então, as nações se reunirão e cercarão a cidade e o lugar santo. Essa guerra será chamada de a guerra de Gog e Magog. Porém, não haverá uma guerra, porque a Bíblia diz que o próprio Deus mandará fogo do céu e consumirá a todos. Então, haverá o tribunal do juízo do trono branco, porque Satanás será lançado para o lago de fogo, aonde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Todos comparecerão diante de Deus, aqueles que não participaram da primeira ressurreição. A Bíblia diz que o Sheol, o Hades, a morte, ela entregará os seus mortos. E eles comparecerão diante de Deus. Livros serão abertos e outro livro que é o livro da vida. Aquele que não tiver o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Aquele que tiver o nome no livro da vida, ele entrará para a eternidade. Nós precisamos lembrar que durante o milênio ainda haverá nações que morrerão, que pecarão, embora seja de uma forma menor e limitada, ainda assim haverá morte e ainda assim haverá pecado. Mas aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, porque foi obediente a Deus no milênio, entrará com vida para a eternidade, terá vida eterna. Mas aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Após isso, o último inimigo a ser destruído não é a besta e nem Satanás, porque estes já foram lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Sim, o Hades e o Sheol
o mundo dos mortos, ele será lançado junto com a morte no lago de fogo após o juízo do trono branco, porque já não existirão mais pessoas, pecado e, portanto, não haverá mais morte. Se não existe o pecado, também não há mais necessidade de morrer. Então, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo após o juízo do trono branco. Então virá o momento em que Cristo entregará o reino ao Pai. E então vamos entrar para a eternidade, a vida eterna. Entendendo esse estudo, irmãos, eu quero concluir deixando uma palavra para vocês. Em Eclesiastes é dito: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi dito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom ou seja mal. Percebam, irmãos, que a palavra de Deus diz que haverá um dia para juízo, quer seja o tribunal de Cristo ou o juízo do trono branco. A Bíblia diz assim que nós devemos temer a Deus e guardar os mandamentos, porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, quer sejam coisas boas ou coisas más, quer seja aquilo que foi feito à luz ou aquilo que foi feito escondido. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com muitos irmãos e, além disso, eu quero pedir, deixe os seus comentários, aquilo que você concorda e aquilo que você discorda, em amor. Não se esqueçam, irmãos, de se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook, Instagram e até no canal do Telegram. Um abração e até o próximo vídeo.